Ok, nós começamos a falar sobre o estudo, né? Alguém falou bom dia aí, mas é que eu já tinha dado bom dia antes, por isso que eu não dei de novo. E nós estamos falando sobre missões. A grande pergunta que a gente precisa responder enquanto igreja, enquanto membro da igreja, onde eu me encaixo dentro desta questão de missões, né? Interessante que sexta e sábado nós tivemos aqui, por uma iniciativa do Sínodo e do nosso presbitério, um treinamento sobre plantação de igrejas, né? Teve aqui o reverendo Davi Luna, secretário executivo do PMC, falando sobre o projeto do PMC, sistema de envolvimento, como é que faz na sexta-feira, e no sábado o reverendo Paulo Tarso, que é da APECOM, coordena a parte de evangelização da APECOM, da Igreja Presbiteriana do Brasil, agência missionária, a agência evangelística da Igreja Presbiteriana do Brasil, falando e dando um treinamento sobre discipulado, né, falando pela manhã e à tarde sobre discipulado. E é interessante que ambos falaram sobre essa importância da igreja nesse engajamento. Claro que a visão deles ali estava voltado para o engajamento principalmente local, mas colocando esse posicionamento. Então depois, se você quiser, se você não viu, pode, a parte dessas lives estão disponível no nosso canal do YouTube, e aí você pode estar assistindo. Tem só uma live que eu acho que vai estar privada, porque algumas coisas que foram faladas aqui não podem estar abertas ao público, mas o restante está dentro desse contexto. E o que é que nós vimos até aqui? O que é que nós estudamos neste primeiro momento, né? O primeiro estudo que nós fizemos, ele vai falar sobre o grande propósito das missões. Esse foi o primeiro estudo que nós fizemos. E nós vimos que missões, ou o propósito da missão, é fazer Deus conhecido para que Ele seja glorificado entre todas as nações. Este foi o início desse nosso estudo, né? E aí entra o texto de Apocalipse. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és tu de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, em toda a parte do mundo, em toda e qualquer etnia, em qualquer povo do mundo, Deus tem os seus adoradores. Tem essa realidade sobre eles. Então, para que isso aconteça, para que isso ocorra, para que em todo o meio do povo, em todo o povo ou em todo o mundo, em todo contexto humano, tenha adoradores ao Senhor, Deus então, Ele escolhe meios para que isso aconteça. O primeiro meio é a sua revelação especial, ou as Sagradas Escrituras. Deus vem e se revela a nós, Deus se revela ao homem, né? Se Deus não quisesse, se Ele não tivesse o propósito de que nós o adorássemos, Deus não se revelaria a nós. A gente continuaria aqui, perdido, sendo lançado no inferno, sem o menor conhecimento de Deus, porque Ele resolveu não fazer isso. Mas o propósito de Deus é que a gente o adore, tá certo? Então a primeira coisa que Ele faz é isso. O segundo ponto, ou o segundo meio que Deus usa é estabelecer um povo para si. Deus estabelece um povo para si, e este povo então é o portador da palavra, e ele é então o responsável, o agente pela divulgação deste desejo de Deus, deste querer de Deus, que é reconhecê-lo e o adorá-lo. Então nós podemos resumir o que foi falado na lição passada, que o nosso objetivo é fazer Deus glorificado. Se nós somos povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, o nosso objetivo é fazer Deus glorificado. Devemos de nos envolver por conta desta realidade. Então, como um povo escolhido, Deus vai colocar em nossos corações o desejo de colaborar com uma tarefa e de vivermos na dignidade de um propósito que é muito, muito, muito maior do que os nossos próprios interesses. Todo cristão, quer ele tenha consciência disso ou não, quer ele saiba disso ou não,
se ele conheceu a Cristo como seu Salvador, ele tem no seu interior um ímpeto, ele tem no seu interior uma percepção de que ele não está aqui à toa, que há algo mais, que a vida, pela vida não faz sentido, falta alguma coisa, falta algo para que ele possa, algo que seja maior, algo que seja mais glorioso, algo que faça sentido para a vida. O mundo inteiro pergunta qual o sentido da vida, e o cristão, ele se pergunta qual o meu sentido de estar aqui, qual o meu propósito de estar aqui. Ainda que ele não tenha consciência disso, no seu interior, ele vai perceber que parece que falta algo, que alguma coisa não está tão bem assim. Por mais que a vida esteja boa, por mais que as coisas estejam boas, você vai falar assim, mas é só isso. Em determinado momento ele vai se ver nessa condição, porque isso é movido pelo Senhor, porque nós queremos servir o Senhor da melhor maneira possível. Deus nos move nessa direção. Mas então o que nos impede de fazer isso? Bom, o nosso maior problema é que a nossa visão se torna limitada pela realidade do dia a dia, pelas coisas do dia a dia, pelas coisas comuns da vida, pelas obrigações que nós temos com este mundo, com as atividades que nós temos envolvidas neste mundo. Nós acabamos nos envolvendo demais com isso e nós perdemos essa conexão, essa direção. Nós limitamos a nossa visão em relação a isso. Ainda que a gente sinta isso lá no fundo, a gente perde essa dimensão. E muitas vezes enganamos o nosso coração dizendo, eu já estou fazendo esse propósito. Mas lá no fundo a gente sabe que tem alguma coisa que está faltando, falta alguma coisa, né? Então, isso está ligado exatamente a esta realidade. Essa falta de visão, falta de ampliação do horizonte das nossas próprias percepções e da nossa cultura. Porém, existe um propósito maior. Então hoje, nesta lição, nós começaremos uma jornada para descobrir como Deus revelou esse propósito. Nós sabemos que o propósito nosso é esse, fazer Deus glorificado. E aí, esse propósito, a gente vai caminhar à luz das Escrituras, mostrando como Deus revelou esse propósito, e como ele é muito maior, ele é muito mais abrangente, do que vir à igreja, cantar louvores, levantar as mãos, ler a Bíblia, entregar o seu dízimo, ter uma postura moral na sociedade. Tudo isso faz parte de uma forma de glorificar a Deus, mas ainda falta. Há mais que precisa de ser feito. E nós vamos fazer isso, ou nós vamos caminhar nessa direção, exatamente olhando para esta questão, para esta realidade, né? Olhando para a palavra de Deus, para poder compreender isso, tá certo? Então, qual é o nosso objetivo, ou qual o propósito nosso? Vamos lá? Qual é? Eu não ouvi isso. Qual é o nosso propósito? Ainda está fraco. Qual é o nosso propósito? Glorificar a Deus, fazer Deus glorioso. Não que nós vamos levar glória a Deus, é impossível, Ele é glorioso por si, nós vimos isso na lição passada, mas nós vamos fazer com que as pessoas percebam essa glória revelada no mundo. É impossível você olhar para a criação e não imaginar algo poderoso por trás disso. Porém, essa visão é muito embaçada, é muito mística. E por conta do pecado, os homens transformam isso em relação à criatura. Paulo vai dizer essa questão, né? Mas é impossível você olhar para este mundo, você tem que querer fechar os seus olhos e cegar os seus olhos, para que você olhe para a criação e não fale, isso é grande demais. Tem alguma coisa por trás desta realidade. Eu até vi um meme esses dias na internet muito interessante. O meme mostrava assim, a percepção de um ateu. Aí ele pega
olha para uma construção, um prédio e fala, aquela arquitetura bonita, e diz assim: rapaz, que mente brilhante para elaborar, fazer os cálculos e construir algo tão útil e ainda belo. Aí ele olha para uma pintura, né, para uma obra de arte, e ele fala: que mente brilhante está por trás desta pessoa que captou esta vivacidade na sua pintura, né? Parece algo real, que mente brilhante. Aí ele abre o motor de um carro e fala: que mente brilhante elaborou para colocar todos esses equipamentos, para fazer movimentar algo que é inanimado, algo que não tem vida, algo que não, por si só não existe, e de repente agora se move, movimenta. Aí ele olha para a natureza e fala: aconteceu do nada. Que coisa. A mente dele, ele olha para todas as coisas criadas que o homem criou e fala: tem uma mente brilhante. Quando ele olha para o universo, que é muito mais complexo, ele diz: criado do nada, né? Não faz sentido isso. O ateu, ele está tentando fechar os seus olhos para a realidade. O Davis ali, por favor. Alguém leva o microfone, por favor, para o Davis. Quem está com o microfone? Oi. Ah, tá, já está na mão. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Na verdade, pastor, é só um parêntese aí no assunto, porque a gente teve um vai para cá, vai para lá, agora há pouco no hino, né? E isso acabou de explicar aí, que a gente glorifica a Deus não porque a gente vai elevar Ele. Da mesma forma, aquele hino, quando diz que vai coroar, né? Por isso que nós não cantamos que nós coroamos Jesus, a gente diz que Ele está coroado, né? Então, só para a gente se adequar aí. Sim, verdade, verdade. O Orivaldo. Gente, a cabeça está olhando para o Orivaldo, lembrando de Orivaldo, e o nome quase não sai. Bom dia, irmãos. É só essa questão que o senhor falou aí, talvez do meme aí. Talvez a gente tenha que olhar por um lado melhor e maior. Porque se conseguir fazer tudo isso aqui do nada, é muito maior do que quem fez tendo alguma coisa para começar, né? Eu acredito que talvez a gente tem que entender que do nada é bem maior do que tendo alguma coisa. É. Só que a ideia do meme é que assim, não tem nada por trás, né? Não tem ninguém por trás, não tem uma mente brilhante, foi só o acaso, aconteceu do nada, sem qualquer movimento, né? Mas de fato essa percepção é interessante. Bom, se nós vamos ver essa caminhada histórica sobre essa necessidade nossa de glorificar ao Senhor, nós vamos perceber que isso está inserido na sua revelação especial, e que Deus escolheu um povo para esse fim, para trazer esta realidade. E o tema nosso, né, que nós estamos vendo agora é: Deus é um Deus missionário, e nós vamos explicar por que a gente está falando que Deus é um Deus missionário. De onde ou por onde nós devemos começar na Bíblia? A gente sempre olha, e semana passada eu falei para isso, e é interessante que os preletores ontem também usaram esse texto. A gente sempre vai para Mateus falando missões está ali, mas semana passada eu falei que missões está no Antigo Testamento, e é essa percepção que vai fazer com que a gente abra a visão maior deste propósito de Deus para as nossas vidas, em como glorificá-lo, né? Deus desde sempre tem um propósito, e seu propósito missionário está desde o início. Mas onde nós começamos no Antigo Testamento? Alguém tem uma ideia aí? Onde é que a gente vai começar? Semana passada nós falamos de um salmo. Onde é que a gente pode iniciar esse trabalho? É a escola. Alguém tem uma sugestão? Oi? Atos? Não, no Antigo Testamento. Samuel não é Reis, Neemias não é Reis, o Naamã, lá com Eliseu é Reis. É um ato missionário, pois é, Reis. Mas e aí, alguém mais tem alguma sugestão? Onde é que nós vamos começar a falar sobre missões? Falou Reis,
Gênesis. O livro de Gênesis é a origem de tudo. O livro de Gênesis é a origem de tudo, tá certo? A gente às vezes não olha para esta realidade missionária, dessa visão de Deus como missionário, porque a gente não tem essa perspectiva ou essa percepção missiológica, né? Essa visão da ideia de missões dentro deste contexto. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós podemos falar assim: bom, para encontrar missões eu tenho que definir o que é missão. E o que é missão? O que é missão? Nós estamos falando que Deus é um Deus missionário. Nesse contexto, quando nós olhamos para missões, qual a nossa percepção? Por que nós vamos fazer essa missão? Por que nós vamos fazer isso? O objetivo é glorificar a Deus, mas exatamente qual o contexto desse pensamento missionário? Ou seja, por que ela existe? Por que ela se envolve? Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Porque se a pergunta ficar complicada, eu não faço a pergunta e já vou direto para o assunto. Mas vocês conseguiram perceber isso? Conseguiram o que eu estou colocando? Por que nós devemos de fazer dessa realidade? Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos pensar assim, como um pensamento comum nosso. Bom, a missão é feita para glorificar a Deus. Ok. Mas a missão é feita para glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. Então, se nós formos pensar por esse lado, por esse objetivo, nós vamos entender que a partir de Gênesis 3, nós temos um motivo para que as missões aconteçam. Por quê? Porque em Gênesis 3 houve o pecado. O propósito do homem é glorificar a Deus. Gênesis 3 ele não glorifica mais a Deus, então automaticamente as missões estão aí. Deus revelou a sua palavra, colocou um povo ali, para que ele pudesse retornar para ele, tomar conhecimento dele e poder glorificar esse Senhor. Ok? Faz sentido isso? Mas será que nós encontramos a missão antes, nos capítulos 1 e 2? Será que é possível, antes da queda, pensar neste contexto? O reverendo Shum, missiólogo presbiteriano, responsável pela plantação da Igreja Metropolitana de Alphaville em São Paulo, é professor de pós-graduação lá no Angio-Dam, na área de missiologia, é um dos maiores nomes na área de missiologia do nosso país, talvez da língua portuguesa seja um dos maiores, né? Ele é presbiteriano, como eu disse, e ele escreve um livro. Ele escreve esse livro, Missão Primordial, os fundamentos da missão em Gênesis de 1 a 11. E falar sobre missões no capítulo 1 e 2, por essa percepção da pregação do Evangelho, sou estranho. Sou estranho pensar nessa visão, né? Porque a gente tem esse contexto da salvação. Nós fazemos missões para que Deus seja glorificado através das pessoas que se convertem a Ele, para esta realidade, né? Porém, Shum vai dizer que se o propósito de missões é adorar a Deus, a adoração sempre esteve no propósito inicial. A própria criação, a forma como é criado, a criação do homem, o estabelecimento do homem, tudo tem a ver com o objetivo final do homem, que é adorar ao Senhor. Então, lembra, o nosso objetivo é glorificar ou fazer Deus glorificado, né? Então o Shum, em seu livro, ele vai dizer o seguinte: a salvação da humanidade é com certeza um pilar fundamental da missão, mas o aspecto doxológico ou da adoração da missão vem antes do soteriológico, ou seja, da salvação. Então o aspecto de adoração, ele vem antes do aspecto de salvação. A glória de Deus vem antes da felicidade humana. Assim podemos afirmar que a missão começa antes mesmo da queda, no propósito de Deus em trazer toda a criação para a sua finalidade ontológica, que é a adoração. O que é que Shum está dizendo?
Qual é o propósito da nossa existência? Glorificar a Deus. Se Deus, nós estamos olhando para um Deus que ele tem um propósito, que ele tem algo estabelecido, que ele tem um ato missionário, nós temos que entender que este Deus, ele trata do contexto daquilo pelo qual há a nossa existência. Antes da salvação é a adoração. Então, neste contexto, nós podemos olhar e perceber que desde sempre missão está inserida. O que traz uma perspectiva para a igreja muito maior, irmãos. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo colocar, mas a ideia é que é muito maior. Lembra que eu falei? Nós, como cristãos, nós temos essa percepção interna de que há algo que falta, que ainda há muito mais a ser feito, que a gente se envolve com as coisas, mas se a gente parar para pensar, ler a palavra de Deus, a gente fica assim, tá, mas tem mais. Essa percepção parte deste princípio, desta realidade, daquele que envia, ou daquele que é, daquele que faz, daquele que estabelece, do próprio Senhor, da sua grandeza universal. Em Gênesis 1:1, abre a sua Bíblia, por favor. Lembra que o nosso livro é a Bíblia, né? Eu já vou deixar você falar. Pedir para o Rogério, que é a palavra ali. Ué, Rogério, tá deixando o cabelo ficar branco? Ó, rapaz, tá ficando chique, hein? Tá nevando? Ah, platinado ali, tá chique. O Rogério, deixa o Rogério falar, depois a gente lê o texto. Pode falar, Rogério, está aí atrás de você. Não, pastor, sobre o título, né? Uhum. Se pudesse voltar ali, só o título. Ah, não, você fala esse Deus aqui. glorificado, Você fala o título do estudo em si. Isso. Tá, chama. Esse aqui. Não, quando fala que o objetivo. o objetivo. Esse aqui. Desculpa. Uhum. É que assim, a gente não pode se iludir. Nosso objetivo é fazer Deus glorificado. Deus não depende disso para ser glorificado, né? Ele não precisa da gente, do ser humano em si, para dizer que ele já é glorificado antes de qualquer coisa. E aí eu queria ler aqui em João, que fala assim, quando ele João 13, do 31 ao 32. Não que esse objetivo esteja errado, tá? É que é só para a gente refletir, tá? Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então, não sei assim, em algum momento a gente fica pensando, nosso objetivo é fazer Deus glorificado. Nós não fazemos nada. Deus já é glorificado nele mesmo, em si mesmo. É só um detalhe. É porque nós falamos sobre isso no estudo passado. Nós lemos até Apocalipse, onde fala, né, que ele é digno de louvor, porque ele criou todas as coisas. E a pergunta do estudo passado foi justamente isso. Deus não se torna um narcisista quando ele exige que nós o glorifiquemos? E nós falamos não, porque a glória é dele. Ele é o único que é de fato glorificado. O termo glorificado e fazer Deus glorificado não é fazer ou dar glória a Deus ou aumentar a glória de Deus, mas é fazer conhecida a glória de Deus, né? O nosso objetivo é fazer com que o mundo veja a glória de Deus, tá certo? Esse é o objetivo. Mas vamos voltar lá para Gênesis 1. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente está cansado de ver esse versículo, está cansado de ler esse versículo, né? Barash, Beresh, Barim, Elohim. Eu já decorei até em hebraico o texto. Então assim, porque a gente está sempre olhando este texto, né? Mas aqui nós já podemos ver um vislumbre da realidade
desta realidade da missão de Deus, ou do desejo de Deus de ser glorificado, neste início. Por quê? Porque o verbo hebraico bahash, que é bahar, usado aqui, a gente sempre ouve deste verbo, falando assim, quando fala assim, criou, né? Criou. O verbo criar, a gente fala assim, ele é usado para o ex nihilo, ou seja, do nada. Do nada Deus fez todas as coisas. Deus não pegou a matéria e transformou. Deus criou a matéria. O que existia antes da criação? Só Deus. Só Deus. Então do nada ele pegou as coisas. Do nada ele fez a terra. Do nada ele fez o universo. Do nada ele fez a luz. Do nada ele fez Então ele pegou o nada e transformou. É chamado ex nihilo, né? Então a gente olha e fala assim, essa palavra bahar ou bahash ali, ela significa trazer à existência ao mundo material a matéria que não existia. É o que a gente geralmente ouve falar sobre isso. Mas esse verbo, ele tem um significado, um outro significado também. Ele não apenas é para trazer ao mundo a matéria que não existe, mas é para dar finalidade à criação. Olha essa coisa interessante. Quando diz, no princípio criou Deus, está dizendo assim, no princípio, quando nada existia, quando não tinha absolutamente nada a não ser Deus, do nada, Ele fez tudo que é visível, tudo que é material, e Ele já designou, Ele já deu um fim para toda essa criação. É isso que isso está dizendo. Ele já deu uma finalidade para toda essa criação. Então, a partir deste momento, nós vamos perceber que a finalidade da criação é glorificar a Deus. Deus fez aquilo para que ele fosse visto e glorificado. O mundo foi feito para a glória, a gente sempre fala isso, né? Tudo foi criado para a glória de Deus. Mas o que significa ser criado? É que a finalidade de tudo é render glórias, é se curvar e reconhecer a majestade e a grandeza de Deus. Então aqui nós já temos uma percepção de que Deus tem um propósito na sua criação desde sempre. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano dentro deste seu próprio propósito, dentro dessa própria realidade, dentro daquilo que Ele mesmo está direcionando. Aí nós vamos voltar aqui de novo para o Schum, né? O reverendo Schum. Ele diz assim, cada aspecto, detalhe, complexidade, imensidão e diversidade na criação aponta para o Criador soberano, infinito, em poder e soberania, em criatividade e beleza. Antes mesmo da queda e da devastação do universo pelo mal, a missão de Adão consistia em levar toda a criação a glorificar e a louvar a Deus por meio de sua representatividade sacerdotal e seu domínio real. Ao ser criado à imagem de Deus, Adão então se torna um reflexo perfeito de Deus. E quanto mais ele olhava para Deus, mais ele se parecia com ele. O que Schum está dizendo? Deus criou o mundo com a finalidade. Todo o universo, na concepção cristã, ela não tem raciocínio, ela não tem pensamento, ela não tem desejos, ela não tem sentimentos, ela não tem essa percepção. Então Deus faz o homem conforme a sua imagem. Os atributos divinos são transferidos para o homem. Nós já estudamos sobre isso há um tempo atrás, sobre os atributos divinos. Bondade, amor, soberania, porque o homem, ele governa sobre as coisas. Então, há uma parte desse atributo que é dado ao homem. A criatividade do homem, de mobilizar, de mudar, né? Você vai para o reino animal, você olha para todo o reino animal, você olha para toda a criação do mundo, da microscópica à macroscópica, ou seja, da bactéria até o animal maior que existe sobre a face da terra, e você vai perceber que ele até se adapta, que ele até usa alguns meios,
para poder, do mundo, para poder fazer. O João de Barro pega o barro com o bico e faz uma casinha, né? Os animais fazem essas coisas, as próprias bactérias conseguem fazer alguma manipulação de algumas coisas, mas perceba, elas não transformam de forma que o homem transforma, mudando a característica para o próprio homem. Nós conseguimos viver no frio porque nós conseguimos preparar roupas de frio, inclusive roupas sintéticas que, segundo a ciência atualmente, ela mantém a estabilidade corporal maior do que a pele do animal, porque antigamente se usava a pele do animal para isso, né? Então a gente consegue manipular. De uma certa forma, isso é um desígnio criador, na parte da transformação. Fazemos coisas que ninguém faz. Essa casa, o João de Barro constrói a casa, mas onde ele tem a perfeição de colocar porta, colocar janela, colocar um ar-condicionado para poder colocar, você não vai encontrar isso na criação, só tem no homem. Por que Deus dá esse atributo ao homem? Por que Deus dá essa realidade ao homem? E outra, o homem se comunica com Deus. No paraíso, Deus fazia questão de estar em contato com o homem. Qual é a finalidade de tudo isso? É para que todo o reino perceba a glória dele. Então, espelhamos ou refletimos a glória de Deus. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deus colocando os animais para passar na frente do homem, para que ele pudesse dar nome, qual a finalidade daquilo? Era olhar para aquilo que foi criado e dizer: quão grandioso é este Deus. O leão vai chamar leão, o rugido, né? Deus é grandioso. Então, eu imagino Adão no paraíso no primeiro dia. Adão não foi criado criança, ele foi criado com a idade adulta, né? Ele já foi criado para procriar. Então, eu imagino Adão no primeiro dia, caminhando sobre o paraíso, pisando na grama, sentindo o cheiro da flor pela primeira vez, sentindo o aroma e experimentando o paladar de uma fruta, baixando no rio e bebendo a água. Imagina quão perplexo e maravilhado ficou Adão diante de tudo isso. Isso acontece com a gente quando a gente experimenta algo novo. Quando a gente vai para um local que a paisagem é maravilhosa, é bela, nós ficamos, oh. Quando nós experimentamos um alimento que traz prazer, nós falamos, oh, que coisa maravilhosa. Então imagina o mundo sendo descoberto por Adão no paraíso. O que leva Adão então a esse suspiro, o direciona então a dizer: quão belo, grandioso, majestoso é o Senhor. Lembra do meme que eu estava falando? O ateu olha para a criação e ele percebe e fala: existe uma mente por trás daquilo ali, para a obra humana criada, né? A arquitetura. Ele olha e fica admirado. Ele olha para a ciência e para o envolvimento e para o desenvolvimento dos equipamentos e fica maravilhado com aquilo e diz: que mente brilhante está por trás disso. Era essa a ideia. Então ele traz essa situação, traz essa direção para a sua vida. Isso, queridos, está dentro do nosso catecismo, está dentro dos nossos símbolos de fé. A pergunta 1 do primeiro e do segundo catecismo tem a seguinte resposta: o fim principal do homem. Qual é a finalidade? Para que o homem foi criado? O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Isso está aqui na criação. Quando é criado, então, qual é o propósito de Deus? É que todos se curvem e o adorem e o glorifiquem. Conseguem perceber isso? Esta realidade criacional, essa necessidade nossa, essa percepção nossa, está desde sempre, antes da queda, diante de nós. Pergunta ou comentário? Tranquilo até aqui? Ali o Daniel lá no fundo lá. Daniel Felício. Bom dia.
Eu particularmente tenho pensado bastante sobre essa questão de glória, né? Porque tanto encontra-se alguns versículos em que os próprios apóstolos falam sobre a glória deles como homem, né? De que você vai encontrar, por exemplo, Paulo falando que ele tem do que se gloriar em Deus, mas que é glória dele por ser um trabalho dedicado a ponto de ter galardão, né? Como a gente vai encontrar constantemente, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo, essa questão da finalidade da glória de Deus, né? Que é o reconhecimento. E aí a questão é que geralmente tem muito questionamento, estou comentando isso daqui porque geralmente tem muitos questionamentos em cima da ideia de glória, de dar glórias a Deus, ou da finalidade da glória, de alguém, assim como que a gente tem também, acaba tendo para até onde o homem pode ter glória, até onde essa glória tem que ser 100% direcionada a Deus, né? E na realidade, assim, dar glórias, para começar, é um reconhecimento de um feito, né? Diferente da honra, né? A diferença entre glória e honra é que honrar é você reconhecer a postura ou posição de alguém. Então, por exemplo, eu sou filho, né, de um pai e de uma mãe. Talvez o meu pai e minha mãe não sejam as pessoas mais gloriosas, né, as pessoas mais virtuosas que eu possa conhecer, mas são as pessoas que me geraram. Então eu reconheço que eu só tenho vida por causa deles, né? Foi uma decisão deles, quer seja deliberada ou não, mas que me deu a vida. Então, o reconhecimento da origem, o reconhecimento da função é honra, né? Você prestar honras, a ponto de que você não pode desatribuir aquela função. Então, por exemplo, se eu honro a Deus, eu sei que eu não posso desatribuir função nenhuma de Deus. Deus me deu origem, Deus governa o mundo, e sempre quando eu reconheço essas questões, isso me traz uma noção de quem sou eu diante de Deus. E aí eu só tenho uma opção: ou eu vou temê-lo como uma ação de honra, de respeito, de reverência, ou eu vou ser rebelde, né? E aí eu vou ter uma ação de desonra, que é de tentar negligenciar a função de Deus. Então isso é a questão da honra. Já a questão da glória é quando você passa a falar das ações ou das funções de uma pessoa. Então a gente tem muito uso da palavra glória, principalmente por causa do contexto de guerra, né? Que é, você tem um capitão que ele tinha já a responsabilidade de vencer aquela batalha, então a honra dele está constituída na função dele como capitão. Se ele perder a batalha, pessoas vão ser prejudicadas, e ele começa a fazer todo um esforço, um planejamento, um movimento para conseguir chegar no objetivo dele. E uma vez que ele consegue chegar no objetivo dele, né, aí eu acabo reconhecendo essa ação de sucesso, né, por assim dizer. E aí eu passo a dar glórias a esse capitão. Então ele vai receber ali, às vezes vai virar um rei, vai virar um herói, né, e por aí vai indo. É interessante porque na visão de glória, e essas duas visões se aplicam perfeitamente a Deus. Primeiro, porque eu não consigo escapar da função de Deus como Criador, como ser de origem, como eu também não consigo escapar dos atos de Deus. Por exemplo, Deus determinou que todo ser humano morre, né? Deus determinou isso. Então, por mais que eu faça esforços para não morrer, eu sei que um dia eu vou morrer. E no dia que eu morrer, o plano de Deus vai ter sido bem sucedido, né? Ou seja, se Ele determinou que isso vai acontecer, isso vai acontecer. É uma vitória para Deus, uma derrota para quem tentou ir contra, né? E aí, nesse momento, existe glória de Deus na morte do homem, como diz o Salmo, e existe também vergonha do homem na morte pelo pecado, né? E esse conflito a gente acaba sempre tendo. Então, toda vez que um cristão ele passa a meditar na lei de Deus, como diz o Salmo 1, e refletir no como que a lei de Deus ela se cumpre inteiramente no mundo, quer nas coisas boas, quer nas coisas ruins, né? Igual a gente pega, por exemplo, quantas pessoas morreram no período do Império Romano, no período do Império Grego, ou quantos judeus morreram na invasão babilônica, que levaram cativeiro, etc. Mas não foi tudo desígnio de Deus, para que fosse cumprida a vontade dele? Então existe glória de Deus, confusão para o homem, glória para Deus, né? E isso te traz uma noção
de quem é vitorioso nas batalhas, por assim dizer. Então é uma coisa que acaba complementando, trazendo muito entendimento, né? Amém. Mais alguém? De fato. E é boa essa colocação, porque a gente usa os termos, né, glória e honra, como se fosse a mesma coisa, e não é. Mais alguém? Não? Então vamos retornar aqui. Bom, o que nós observamos então com toda esta realidade, que a partir do capítulo 1, e seguindo em todo o desdobramento das Escrituras, isso será para mostrar a necessidade do homem em cumprir o seu propósito. Todo o restante das Escrituras vai exatamente apontar para essa necessidade do homem cumprir o seu propósito. Então, quando nós olhamos para o mandato do homem na criação, a partir então dessa perspectiva missiológica, dessa visão sobre missões, é possível traçar um paralelo com a grande comissão. É possível que a gente anexe Gênesis aqui, lá em Mateus. Mas, para falar sobre isso, eu vou deixar o próprio Chum falando. Ele é a autoridade, né? Então, ele vai estar explicando para a gente isso aí. Eu escrevi um livro justamente sobre Gênesis 1 a 11, uma teologia bíblica de missões baseada nesses textos importantes, e essa necessidade veio de sala de aula, porque todo o material de teologia bíblica da missão não dava um tratamento adequado e profundo o suficiente desses 11 primeiros capítulos fundamentais da Bíblia. Então, por exemplo, alguns autores vão dizer que Gênesis 1 e 2 apenas nos servem para entendermos a nossa função de cuidarmos da natureza, e esse seria o objetivo ali, e de que, de alguma maneira, a perda do paraíso com a queda, com a entrada do pecado no mundo, serviria para nos mostrar ali algo do mundo ideal que nós devemos buscar. Mas Gênesis 1 e 2 já fala de missões. Já temos a grande comissão aparecendo ali em Gênesis 1, 28, quando ele fala para que sejam fecundos e multiplicai. Na verdade, esse é um paralelo com fazer discípulos de todas as nações. Quando ele fala enchei a terra, esse é um paralelo com o ide a todas as nações. Quando ele fala que eles deveriam exercer sujeição e domínio sobre todas as coisas, na grande comissão Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto. Então, nós vemos aqui em Gênesis 1, e essa é uma maneira muito interessante de olharmos para Gênesis, ainda quando não havia pecado no mundo, que o mandato missionário estava presente. Mas como pode ter missão antes da queda? A queda, de fato, trouxe a necessidade da salvação. Mas o trabalho missionário primordial, sim, tem a ver com soteriologia, mas por detrás tem a doxologia. O propósito mais importante de tudo é a adoração, não a salvação. A salvação é um pré-requisito para a adoração. Então, quando não havia pecado no mundo, o mandato, a comissão, a ordem recebida por Adão é o quê? Multipliquem a adoração. A grande comissão em Mateus 28, 19 também consiste em multiplicar essa adoração. Em essência é a mesma coisa. O pecado entra no mundo e faz-se necessário a salvação. Mas a doxologia, a adoração, é o propósito mais importante. Se nós pensarmos que a salvação é o fim, então é uma teologia antropocêntrica. Nós fazemos missão para que as pessoas
não sejam infelizes, não vão para o inferno e elas sejam salvas e elas possam viver felizes para sempre no céu. Uma missiologia doxológica enfatiza que nós fazemos missão para a glória de Deus, para que todos os povos, tribos, línguas e nações adorem a Deus, cumprindo o propósito para qual foram criados. Mas para que isso aconteça é necessário que eles sejam salvos primeiramente, porque o pecado entrou no mundo. Mas antes mesmo de o pecado entrar no mundo, Adão recebe esse mandato de encher a terra, de deixar casa de pai e mãe, para que ele possa expandir essa adoração a todos os lugares, enchendo toda a terra. Entenderam o que ele está dizendo aqui? Conseguiram compreender? O homem foi criado para quê? Para glorificar a Deus, para encher o mundo de adoração. Ok, veio o pecado. O pecado então tirou o homem deste foco, desta direção, dessa realidade. A partir de agora então, há uma necessidade de resgate deste homem, para que o propósito da sua criação seja então resolvido, né? Então, qual é o verdadeiro propósito da nossa existência? Deus nos fez para ser o reflexo da sua glória sobre a terra. Por isso, o fim do homem é glorificar a Deus. E aí, queridos, a gente vai entender quando Deus então separa um povo seu. Veja, Deus revela a sua palavra para que ele possa ser conhecido deste homem que agora está afastado dele. Ele vai revelar a sua palavra para que isso possa acontecer. E Deus vai escolher entre toda a humanidade um povo para que seja esse representante, para que ele possa multiplicar isso ao longo da sua existência, para que isso alcance então toda a humanidade. Todos serão salvos? Não, mas de todos os povos haverá salvos. De todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, haverá pessoas que vão se curvar em adoração ao Senhor, glorificando o teu nome, bendizendo o teu nome, exaltando o seu santo nome. Então, quando o homem cai, a sua perfeita representação é danificada, a imagem de Deus é distorcida, e portanto a glória de Deus, a adoração a Deus, ela fica ameaçada. Ela não pode mais acontecer como deve acontecer. A queda do homem traz exatamente esse prejuízo. Então, o Senhor, ele poderia simplesmente destruir tudo e recomeçar. Ele poderia simplesmente abandonar esse propósito. Ele poderia criar um outro universo para fazer o que ele é, mas ele é Deus, na sua perfeição, na sua designação, ele faz isso. Ele estabelece a restauração deste homem. Por isso é que nós temos Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Você vai perceber, de Gênesis 1 até o capítulo 11, que para cada ato de queda do homem, há uma palavra de restauração da parte de Deus. Quando o homem cai, Deus estabelece a sua punição, a maldição sobre ele. A morte recai sobre o homem, mas Deus ao mesmo tempo ele diz: isso não vai ficar assim. Eu vou tirar um povo para mim, para que ele possa estar cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Então Gênesis 3,15 aponta para Cristo, né? Porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua mulher e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe então que a adoração, que faz parte da natureza humana, ela é perdida por conta do pecado. E aí nós vamos para um outro texto. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículos de número 18 a 20. Paulo falando aqui sobre a realidade da humanidade. Paulo estabelece isso a partir da queda do homem. Romanos 1, do versículo de número 18 a 20. Romanos 1, 18 a 20. Eu vou pedir para o Samuel fazer a leitura para a gente. Samuel, só levanta a mão. Não, Felipe, por favor. Levanta a mão só para o menino entregar o microfone para você. Samuel, filho. Felipe. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça,
porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Consegue perceber aqui? Paulo aponta para a queda. E Paulo está dizendo o seguinte, que todos os homens são indesculpáveis. Porque aquilo de Deus que pode ser percebido, quer pelas coisas visíveis ou invisíveis, Deus direcionou para que pudesse acontecer. Mas o que acontece com o homem? O pecado distorce essa realidade do homem. É por isso, querido, que nós vamos ter o homem, um ser religioso, e que por ele não alcançar a Deus por ele mesmo, ele vai criar deuses para si. Não existe ser humano que não tenha um princípio religioso dentro dele. Se você quer saber, o ateu é a pessoa que mais tem fé neste mundo. Porque negar a existência de Deus é completamente ilógico. Você está ouvindo isso de um ex-ateu. É completamente ilógico. A natureza, a criação, o mundo, a percepção, a ciência. Se você observar os cientistas que são criacionistas, e aí quando eu falo criacionistas, necessariamente eles não são cristãos, mas eles creem que há uma divindade que criou as coisas, ele vai dizer assim, é impossível olhar e não ver algo por trás. Então o ateu ele tem que ter muita fé para ele negar essa questão. Há uma religiosidade no homem, isso é natural, mas o pecado distorce essa questão. Então veja, qual foi o propósito do homem? A gente foi criado para quê? O mundo todo, se não houvesse pecado, estaria adorando a Deus. A igreja, a Araguaína não teria igrejas, a Araguaína seria uma igreja. Hoje todos estariam na sua casa, estariam em seus locais adorando a Deus, porque ele foi criado para isso, percebendo, trabalhando, fazendo a sua vida, mas Deus sendo glorificado em todos os aspectos. Só que o pecado veio e tirou isso. Então Deus, no seu propósito, ele escolhe a forma que ele vai fazer isso. E a forma é se revelando através das Escrituras. Ele primeiro desce até o homem e diz quem ele é. Ele mostra quem ele é. E depois ele escolhe entre os homens o seu representante. Adão não era o representante de refletir a glória de Deus lá no paraíso, e toda a humanidade seguiria? Adão quebra isso. Agora Deus escolhe o seu representante para que ele possa fazer isso, para que ele possa ativar em todo o ser humano aquela percepção da grandeza de Deus. Ele é honroso por si mesmo, mas ele quer ser adorado, e nós devemos fazer isso. Pergunta ou comentário? Tranquilo até aqui? Ok. Vamos voltar para Gênesis, né? Estamos começando falando sobre Gênesis. Quando nós chegamos ao capítulo 4, capítulo 3 acontece a queda e tal. Quando nós chegamos ao capítulo 4, nós podemos ver ou perceber de forma mais clara através do incidente que acontece com Caim e Abel. Ali a humanidade, ela passa a ser definida pela sua postura diante de Deus, em obediência ao Senhor. Então no capítulo de número 4, nesse incidente que acontece, é revelado o propósito de glorificar e adorar e exaltar a Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus, a adoração deve ser voltada para o Senhor. Caim não é aceito, não porque ele não prestou um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Aliás, Caim é rejeitado porque ele não prestou um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Ele é rejeitado não é porque o que ele levou era insignificante, como algumas pessoas falam. Não tem nada a ver com isso. Veja, os dois são criados por Adão. Os dois ouvem a história que é contada. Há, entre as linhas da história, percepção de que Adão entende que há necessidade de um sacrifício. Porque lá no capítulo de número 3, no versículo de número 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então Deus pegou um animal que foi morto,
tirou a pele desse animal e colocou. Deus não criou a pele do nada. Deus já tinha terminado a sua criação. O capítulo 1 diz que Deus terminou a sua criação, não criou mais nada. Então o que acontece? Deus mata um animal e coloca, expulsa o homem do paraíso. Adão tem um filho na perspectiva de que ele ia ser resgatado, adquiriu um varão com auxílio do Senhor, por isso o nome é Caim. Será que este é o descendente? A promessa é, o descendente irá pisar a cabeça da serpente. Então será que esse é o descendente? Então imagina o pai contando isso, Adão contando isso, os filhos crescem, se tornam adultos, cada um tem uma profissão, cada um vai cuidar da sua vida, eles resolvem. O texto do capítulo 4 diz que a resolução, a decisão foi dos dois. Versículo 3 do capítulo 4: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. De quem foi a iniciativa? Foi de Caim e de Abel. Eles entendem que eles foram criados para adorar a Deus, eles resolvem seguir em direção a Deus com a sua oferta. Eles estão cultuando, eles estão adorando, eles estão louvando, eles estão glorificando, eles estão fazendo manifesto este Deus sobre a terra. Mas um é aceito e outro não. Um é aceito e outro não. O motivo pelo qual isso acontece não é porque Caim não estava bem intencionado. Ele estava bem intencionado, mas ele falha, ele erra o alvo. As suas boas intenções não são suficientes. Por quê? Tudo vai apontar para a morte de Cristo. Enquanto ele traz do fruto da terra, o texto é enfático em dizer que Abel traz, olha só, do seu rebanho e da gordura deste. É interessante essa afirmação da gordura deste, porque quando nós vamos lá na frente, quando nós vamos lá para a área de Levítico, nós vamos perceber que toda a gordura deveria ser oferecida a Deus. Toda a gordura deveria ser oferecida a Deus. Ele não diz assim, ele trouxe o material, não, a gordura deste, ou seja, ele fez um processo que lá em Levítico é descrito como um fato de você poder entrar na presença de Deus. Nenhum sacerdote iria entrar na presença de Deus sem fazer um sacrifício, sem derramar o sangue, sem queimar o animal, sem queimar a gordura. Ele não poderia entrar no Santo dos Santos, Deus não o ouviria. Quem falou isso para Caim? Quem falou isso para Abel, para fazer dessa jeito? Veio do nada? Claro que a fala de Adão leva a isso. Por isso que Paulo vai dizer, os homens são indesculpáveis. Paulo está apontando para a origem de toda a humanidade. Se toda a humanidade nasceu de Adão, se Adão é o pai de todos os seres humanos, a história de Adão se propagou ao longo da história da humanidade. Aí nós vamos para a antropologia religiosa, e nós vamos perceber que em todas as religiões, todas, sem exceção, há um aspecto de Gênesis nela. Todas as religiões, há um aspecto de um Deus criador, e há um aspecto de um sacrifício necessário para agradar esse Deus. Como é possível? Exatamente porque essa informação é passada, ela é levada a todos. Consegue entender? O homem, aí Paulo diz, conhecendo a Deus, não atribuiu glória a Deus. Antes, obscurecido em seu raciocínio, o que ele faz? Adora a criatura. Ele coloca, porque ele não consegue mais perceber a Deus. Se não existisse o cristianismo, nós seríamos adoradores de outra coisa. Se Deus não tivesse reparado um povo, nós seríamos adoradores de outra coisa, mas nós estaríamos curvados a alguma coisa. Este é o princípio que é colocado. Então Caim, ele não faz. Abel, por sua vez, é aceito, não porque ele fez o melhor, mas porque ele entendeu a ser incapaz de estar diante de Deus pelo seu próprio merecimento. Então ele se curva e oferece um sacrifício ao Senhor. A diferença está na oferta, na forma de adorar. Veja bem, a diferença entre Caim e Abel não está na intenção, está na forma de adorar. Ah, queridos, isso aí é muito interessante. Nós que somos
cristãos brasileiros, pela nossa cultura e realidade, a gente tem um horror a quimbanda e umbanda. Que chega a dar um calafrio, né? E realmente é um negócio meio estranho, é esquisito mesmo. Mas aqueles que estão lá, eles estão tentando agradar um Deus que eles não conhecem, estão tentando achar um Senhor que eles não conhecem, estão sendo enganados por ele mesmo, estão sendo sinceros, mas nunca alcançarão a Deus por isso. Nós falamos de um povo hindu aqui, dezenas de divindades. Eles estão sendo sinceros na busca deles, mas estão como Caim, serão rejeitados o tempo todo. Serão rejeitados o tempo todo. Então Deus faz isso, Deus escolhe um povo para que ele possa se revelar e revelar a forma como ele quer ser adorado. Para que ele revele a sua pessoa e revele o que é essa adoração. Para que todos possam compreender esta realidade diante daquilo que é feito. Percebe isso, irmãos? Quando nós dissemos que o nosso objetivo é glorificar a Deus, significa também fazer com que as pessoas lá fora compreendam que eles estão enganados. Eles precisam do Senhor. Por isso que é tão pouco vir à igreja, louvar, adorar, falar e ter uma vida moral. Por isso que é tão pouco. Por isso que a gente sente essa necessidade de algo mais. Porque o nosso objetivo não é apenas eu me curvar diante do Senhor, mas é que a humanidade se curve diante do Senhor. Então eu preciso de algo mais. Última oportunidade para pergunta, comentário, porque a gente vai devolver a palavra aqui para o Cacá, para que ele possa dar continuidade. O Felipe ali. Pastor, é uma dúvida, tá? O senhor me abriu a cabeça aqui que eu não tinha esse conhecimento que o senhor está falando aí agora. Então o senhor está dizendo, se eu tiver entendido errado, o senhor, por favor, me corrija, que os dois sabiam a forma certa de adorar a Deus, e Caim resolveu adorar do formato dele, e Abel resolveu obedecer e adorar do formato correto? É isso ou eu entendi errado? Alguns historiadores, eles vão dizer exatamente isso. Alguns teólogos vão dizer exatamente isso. Que Caim, ele resolve fazer a sua adoração por conta própria. Enquanto que Abel resolve seguir aquilo que o pai havia orientado. Tá certo? Eu estou perguntando porque eu não tinha esse conhecimento, tá? Uhum. Eu sempre achei que Caim tivesse simplesmente pegado qualquer fruto lá e foi adorar a Deus, e Abel pegou das primícias, daquilo que ele realmente acreditava que devia entregar ali, que ele foi ensinado assim. Mas eu nunca tinha parado para pensar que os dois conheciam, e sabiam que precisava ser feito, só que um resolveu fazer do próprio coração, o outro resolveu fazer por obediência ali, né? A seguir o que realmente precisa ser feito. Sim. É interessante a gente perceber que Caim é nós, é como nós. Quer ver um negócio interessante? A gente lê a Bíblia, observa a palavra de Deus, mas a gente sempre quer buscar o Senhor conforme a nossa maneira. Mesmo a gente, como cristão, a gente fica assim, mas por que tem que ser desse jeito? Por que eu não posso fazer desse jeito? Né? As muitas diversificações e aceitas nascem exatamente por esse contexto de não obediência às Sagradas Escrituras. Né? Então é natural a gente ter essa vontade de fazer, essa ideia antropocêntrica. Isso está ligado à nossa natureza caída. Né?